falei um pouco sobre a sua história com o Sierra Mike India. Sierra Mike India foi o primeiro YS-11 recebido pela VASP e foi o avião que inaugurou os serviços com esse valente bimotor nipônico de origem japonesa na VASP. E no dia 12 de abril de 1972, eu tinha um hábito. Eu chegava da escola, quando eu terminava a minha lição de casa, eu corria para a varanda, tinha uma varandinha no fundo da minha casa assim. E dependendo da pista em uso, os aviões decolavam de Congonhas, faziam uma curva, sobretudo os aviões com essa proa, né? A proa para ir para o Rio de Janeiro, né? Uma proa leste. Eles decolavam em cima da cidade, faziam uma curva e passavam em cima do Parque do Ibirapuera. Minha casa era bem próxima ao Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E já era começo de noite e tal, e já minha mãe tava, eu lembro que minha mãe estava me chamando para o jantar, e o meu tio Jusler, meu tio Léo, irmão do meu pai, estava comigo. Porque quando ele chegava do trabalho, muitas vezes ele ia para casa, ele tinha esse hábito, assim, ele adorava ficar comigo na varanda. E o Jusler foi para mim um segundo pai, assim, né? Um cara que eu amo muito, irmão do meu pai, mas um cara que eu amo muito, assim, até hoje, assim, sinto muita falta dele, assim. E sinto porque ele era um cara que adorava fomentar a minha paixão. Então a gente passava os fins de tarde e começo de noite juntos, falando de avião, ele me ensinava coisas, falava, ó, isso aqui é um YS-11, ó, isso aqui a VASP chama de Samurai. Ah, é? Então é o Samurai da Cruzeiro? Não, o Cruzeiro é YS-11. Só a VASP chama de Samurai. Bom, e nessa noite, minha mãe já tinha chamado a gente para o jantar, passou um YS-11. Uma noite bonita, estrelada, estava o tempo bom. E nessa época as matrículas dos aviões eram gigantes na asa, assim, eram enormes assim. E eu lembro direitinho dele fazer a curva, assim, passar em cima de casa, né, com a barrigona assim virada, e a gente olhando e viu lá a matrícula, PP Sierra Mike India, né? Eu olhei para aquilo, tal, falei, poxa, né? Eu não sei se ele não quis subir muito, ele passou relativamente baixo, assim, então fez a curva e desapareceu. A gente desceu, foi jantar, papapá, na época estudando, né? Escola, tinha que dormir cedo. E naquela época, eu sou da geração que filho obedecia pai, né? Sua mãe falava 10 da noite você tem que estar dormindo na cama, a gente estava. E aí no dia seguinte eu acordo e fico sabendo que um samurai da VASP tinha caído. E tinha sido justamente esse, o Sierra Mike India. Então eu vi o avião no último voo dele. E aquilo me deixou assim, transtornado, né? Eu fiquei em estado de choque, assim, foi uma coisa que eu assim, falei, como que pode? Eu vi o avião no último voo dele, meu Deus do céu, quer dizer, aquele avião que eu vi, as pessoas que estavam lá dentro não estão mais aí. E foi um e foi um acidente cuja investigação apontou que foi uma falha operacional com erro de navegação. O comandante chamava-se Zenóbio Torres e aparentemente existia um terceiro piloto da VASP que estava no cockpit e, enfim, dizem, né? Eu não sei, eu não lembro nem se esse avião tinha caixa preta, acho que não, mas enfim. Dizem que isso pode ter impactado no nível de atenção dos pilotos, porque o avião passou do ponto ideal de descida e continuou voando. Errou a navegação, ele passou do ponto onde tinha que descer e entrou voando na serra lá. Serra Maria Comprida, né? Em Petrópolis. E não sobrou nada e ninguém, né? Então, foi um acidente que me marcou muito. Assim, foi muito, muito, muito triste. E tinha 8 anos na época, né? E quando a gente tem 8 anos, essas coisas marcam a gente.